Olá meus irmãos, finalmente eu trouxe o capítulo 5 da obra do garoto que leu uma novel, e vai usar o seu conhecimento para se tornar o mais forte em um mundo apocalíptico. O link do compilado com os capítulos anteriores está na descrição. Se este vídeo atingir 1000 curtidas, prometo disponibilizar mais rápido a parte 6. Os heróis se dirigem para o local da comoção. Em lugar próximo, o sistema de defesa se ativa. E um som eclode no local. Um dos vilões atordoado se questiona, simplesmente não pode ser. Você conseguiu se preparar em tão pouco tempo? Parece que subestimei sua habilidade. Infelizmente, não adiantará nada. Em seguida ele se prepara para atacar, bloquear, destruir, vamos. E Bang! Sorrindo com satisfação, ele diz, chefe, a supressão foi bem sucedida. O boss assente dizendo, siga em frente. De repente 3 figurantes chegam no local, um deles fala, como eles ousam atacar nossa base? Ambos se encaram brevemente. O boss questiona dizendo, quanto tempo faz? O subordinado responde, chefe, você subestima minha habilidade. Dê-me 10 segundos. De repente ele começa uma contagem regressiva. O pau-mandado responde suspirando, chefe, você é realmente... De repente os figurinhas ativam as suas habilidades, e se preparam para atacar os baderneiros. Dizendo, você está cometendo atos terroristas. Desista. O boss continua contando, dizendo, 5. E os figurinhas prontos para desferir vários golpes. De repente o grandão arregala os olhos surpreso, em seguida os figurinhas param abruptamente. E em um instante um dos terroristas desfere um golpe mortal. Em seguida ele diz, perfeito. 10 segundos, bem na hora. E a força de defesa começa a disparar a queima-roupa. De repente um dos invasores estala os dedos. E como mágica, ele para todas as balas. E um dos soldados atordoado, fala, monstro. E habilmente o boss se prepara para repelir. Ele continua posando. E continua bloqueando as balas. Em seguida ele repele todas as balas e derruba todos os soldados. E terminando seu espetáculo, ele agradece. E sorrindo presunçosamente, ele diz, vamos dividir-nos em equipes, temos 14 minutos restantes. Encontre informações principais rapidamente. De repente alguém dispara e ele arregala os olhos. E os heróis adentram no local. O sniper fala, chefe, a informação estava errada. Há um novo usuário de habilidade, ele parece ter a mesma habilidade que eu. Quero jogar com ele. O boss responde, não demore muito. E o sniper assente dizendo, entendido. Em seguida ele se prepara para usar a sua habilidade e diz, modo granada explosiva concluído. Pegando uma bala especial, ele continua falando, vamos ver se você consegue pegar essa bala. Em seguida ele dispara e a bala libera uma energia sinistra. Taketo arregala os olhos e pondera que, essa bala é diferente da anterior. E ele se prepara para retaliar. Em seguida ele dispara. E Bang! Emergindo da fumaça, o boss, sorrindo maliciosamente diz, Josh, parece que você encontrou um oponente que é do seu nível. E o sniper retruca dizendo, chefe, não me subestima, ainda tenho um as na manga. Por outro lado, Taketo pergunta para o prota, Chan-Ching, o inimigo tem um sniper muito habilitado, o que fazemos? O prota avança. De repente ele entra em posição e declara, os inimigos são mercenários bem treinados e há um forte sniper em um local desconhecido. E com um olhar sério, ele continua falando, nossas forças estão muito fracas, nesta situação quase não temos chance de vencer, tendo isso. Em seguida ele puxa os companheiros, e começa a meter o pé. Em um instante, ele derruba uma parede com um chute. E boy sorrindo, diz, uma decisão inteligente. E o sniper fala, chefe, definir alvo com sucesso, solicitando permissão para perseguir. E já tendo os seus alvos na mira, o boss fala, pedido de perseguição negado devido à prioridade da missão. Em seguida o sniper suspirando, diz, que vergonha, foi difícil encontrar alguém com as mesmas habilidades.
acena para um beco. O prota fala, devemos estar seguros aqui. Ele continua falando, desculpe, nesta situação, não tenho escolha a não ser fazer isso. Que Juan responde dizendo, sua escolha foi correta, mas você também subestimou as agências especiais do país. E prota fica ligeiramente surpreso. Em seguida que Juan pega o celular e diz, notifique o Esquadrão Especial para usuários habilitados, AJA. E ele acende um cigarro. Os heróis apenas o observam em silêncio. E que bastante calmo, diz, vamos voltar. E o prota meio intrigado, se questiona, Esquadrão Especial para usuários com habilidades. Por outro lado, os vilões foram capturados. E o boss atordoado diz, não poderia ser. Como é possível? E suando muito, ele continua questionando, nossas habilidades, por que falharam? E ele nota alguém, e grita dizendo, você, que tipo de monstros você é? De repente o recém-chegado, derruba o boss como se fosse uma formiga. Ainda esmagando a formiga, ele questiona, monstros? E sem nenhuma expressão ele continua falando que, aqueles que devem ser chamados de monstros. É você. De repente um soldado diz, capitão, não podemos localizar o sniper inimigo, esse cara é muito inteligente. O capitão, ainda sem emoção, responde que, é só um rato assustado que foi. E boss coringando fala, como é possível? Eu sou o escolhido por Deus. Eu sou o gênio talentoso. Ele continuou coringando enquanto é levado pelos soldados. E alguém caminha na direção do capitão. Em seguida o homem acenando diz, você definitivamente não me decepciona. Em seguida ele acrescenta dizendo, deixe-me apresentar você, esse cara é o Pantera Negra, sua posição no Esquadrão Especial é... E o prota olhando para o homem, pensa, o comandante-geral do 6º Distrito. Ele continua ponderando que, então ele é Pantera Negra. O prota se lembra que, a força mais poderosa do grupo mercenário Keiji Yuan, o homem lendário, que lutou ao lado de Keiji Yuan até o fim. E o capitão finalmente mostra uma emoção, e questiona, você quer um? E negam. Em seguida o capitão pergunta para o prota, garoto você me conhece, né? O prota bastante calmo, responde, esta é a primeira vez que te vejo. Em seus pensamentos ele reflete que, as pessoas ao redor de Keiji Yuan, todas parecem com monstros. De repente o capitão joga fora o cigarro e ele se despede, dizendo, bem, tenho negócios para tratar. Continue falando. Ele se vira e continua falando, Lao Kei, eu gosto desses dois caras. Certifique-se de atribuí-los ao meu departamento. Ki Juan, sorrindo, diz, Eibao é verdadeiramente um guerreiro excepcional. Ele continua falando, você está disposto a se juntar a nós? O prota responde que, se o país precisar da minha ajuda, farei tudo o possível. Mas prefiro uma vida livre, desculpe. O homem suspirando, diz, ok, tudo bem. Se você mudar de ideia, pode sempre vir aqui me procurar. As portas do 6º Distrito estarão sempre abertas para você. Ele continua falando, tenho que lidar com outro desastre, não te acompanharei. E o prota apenas acena para ele concordando. De repente ele pergunta, a propósito, o próximo abismo é daqui a 4 dias, certo? E o prota responde, não é. Em seguida ele percebe que falou demais. E o homem emana um sentimento de dominação nos rapazes. E ele sorri satisfeito. Em seguida ele vira e diz dentro de 5 dias, espero vê-lo novamente. E a cena muda. Os rapazes caminham pela cidade. De repente o protagonista diz, Keiji Yuan, ele é realmente um monstro. E Taketo responde, Chanting, você acha que ele também é como você? E o prota ponderando, se questiona, como eu? Em seus pensamentos ele reflete, sim, não posso provar que sou único neste mundo com uma existência especial. Se existem outros como eu, de repente o amigo se aproxima dele e diz, não importa. Devemos pensar no que faremos a seguir. Keiji Yuan certamente fixou no próximo abismo. E nós? O que faremos? E ele meio sombrio responde que, o próximo abismo é nosso.
Em seus pensamentos ele reflete que, sim, se não sou o único, então devo ficar mais forte, tão forte que posso enfrentar tudo. Havia uma restrita e muito bem protegida por soldados. E a cidade segue sua rotina normal. Taketo observa atentamente. Em seguida ele diz, Chanting, parece que não há esperança. E o prota meio sombrio responde, sim. Me sinto mal, quero chorar. De repente alguém bate na porta e diz alto, irmão pequeno, abra a porta. Sou sua irmã. E Taketo surpreso diz, essa voz. E o prota responde concordando, sim, é ela. Em seguida ele questiona, como essa mulher nos encontrou? Chanting, o que fazemos? E a ruivinha irritada retruca dizendo, vocês dois pirralhos já esgotaram a paciência da sua irmã mais velha. E um portal surge, e os recém-chegados adentram no local. E tiozão acenando diz, droga, há quanto tempo não te vejo? E os rapazes com a guarda alta apenas observam fixamente os recém-chegados. De repente a ruivinha empurra o tiozão e diz, saia do caminho. E ele retruca, você sua maldita. E ela se aproxima dos rapazes e diz, ah, não se preocupe, a irmãzinha só vem hoje para falar sobre um acordo. E o prota responde surpreso. Em seguida um homem amigável se apresenta, dizendo, o escorpião e esse gorila gigante, acho que você já os conhece. Permita-me apresentar-me, meu nome é Hani Badir e sou o capitão da 12ª constelação. E o Taketo surpreso com o nome do capitão, ele ri sem parar, e o tiozão comenta, dizendo, capitão, eu falei para você mudar seu apelido, olha como aquele pirralho tira sarro de você. E homem meio tímido responde, eu gosto disso. E o prota ponderando, se questiona, Mel Texugo? Não ouvi falar desse nome em novelas, você não parece alguém capaz de causar grandes problemas. E o capitão sério fala, vamos passar ao assunto importante. Hoje à meia-noite aparecerá um novo abismo, com certeza você já conhece. Mas ele continua falando que a localização do abismo agora está completamente controlada. Você estabeleceu sua base aqui, então presumo que esteja bastante informado sobre a situação atual. E o prota pergunta, então, você quer nos pedir para ajudá-lo a pegar o próximo núcleo do abismo? E capitão concorda. E bastante sério, o prota rejeita a oferta e o capitão sério fala, você ainda não ouviu as condições que ofereço. E o prota imperturbável responde que, não há necessidade. Certamente você já sabe que o próximo AIS está completamente controlado e, com apenas nós 5, não temos a menor chance. Controlado. E com apenas nós 5, não temos chance. Ele se lembra de 2 monstros, e continua falando que, além do mais, mesmo que consigamos aproveitá-lo, o que enfrentaremos a seguir? Toda a oposição do Distrito 6 e até uma perseguição. Enquanto a imagem de um dragão surge, o prota continua falando que nós nos tornaríamos inimigos do Estado. Com um custo tão alto, não sei quais condições você poderia oferecer para me convencer. E o capitão impressionado diz, rapaz, você realmente me surpreendeu, não admira que Escorpião tenha colocado os olhos em você. Em seguida o tiozão mostra algo e diz, você está certo, opor-se ao Estado requer um tratamento incrivelmente bom. Então, ele continua falando, pirralho, você não acha que isso será suficiente? Taketo extasiado diz, isso é uma pedra do abismo? O prota ponderando, pensa, essas 2 pedras do abismo. O capitão, sorrindo amigavelmente fala que, o da esquerda é do tipo fortalecedor corporal, mas é incompatível com nossas habilidades, por isso não podemos absorvê-lo. Quanto ao segundo, ele continua falando, seu proprietário já entrou em contato com você. E o prota questiona dizendo, o atirador? E o capitão assente dizendo, resposta correta. Ele explica que, embora removê-los tenha sido um desafio, o resultado final foi bastante satisfatório. Ele acrescenta dizendo que, estas 2 pedras do abismo são 100% compatíveis com você. Em seguida ele continua sorrindo amigavelmente, e questiona dizendo, agora eles vão considerar nosso acordo? Taketo sussurrando para o prota, fala, Chanting, o que há de errado com essas 2 pedras abissais?
É possível que quando um portador de habilidade é eliminado, seu poder se transforme novamente em uma pedra abissal? E o protagonista responde que nem todos os detentores de habilidades revertem para a pedra abissal, apenas uma pequena parte o faz. E com os olhos brilhando, Taketo pergunta, Chanting, oportunidades e riscos sempre andam de mãos dadas. Deveríamos. E o protagonista muito pistola retruca questionando, você quer viver pouco? Que sorte temos por não funcionar? Em seguida ele diz alto, sinto muito, mas ainda assim escolho rejeitá-lo. E o capitão triste, diz, nossa, você realmente não sabe como se adaptar. Duas pedras abissais à sua frente e você nem se sente tentado. E o tiozão surpreso, fala, ei, você está falando sério? Então você também não aceita isso? De repente o capitão tira uma pedra abissal e joga para o prota. Ele continua falando que, como eles não estão dispostos, não vou forçá-los. Eu dou esta pedra de atirador abissal para você como um sinal de boa fé. O tiozão inconformado retruca dizendo, ei, capitão, você. E apenas um olhar foi o suficiente. Em seguida ele se dá um tapa no rosto e sorri amigavelmente. E o capitão deixa as últimas palavras, dizendo, espero que no futuro tenhamos outras oportunidades de colaboração. E o protagonista os observa atentamente. A cena muda. O tiozão ainda inconformado, retruca dizendo, capitão, às vezes eu realmente não entendo você. Esta é uma pedra abissal e você simplesmente a entrega assim. O capitão sorrindo, questiona dizendo, o que você acha da relação entre os dois? Ele questiona novamente, ou melhor, que tipo de relacionamento você acha que eles têm? O acrescenta, questionando-se, eles são amigos? Companheiros de batalha? Temos uma relação como a nossa, entre capitão e membro da equipe? E o tiozão, sem entender nada, questiona, capitão, o que você quer dizer? De repente o capitão fica sério e diz, se você tivesse metade da astúcia de escorpião, ele estaria disposto a deixar de beber por um dia em troca. Ele se vira e diz, vamos, logo você entenderá. E o tiozão fica ligeiramente irritado. Ele aproxima da ruivinha e questiona, maldita mulher, o que o capitão quer dizer? E ela olha para com desdém e começa a caminhar, e o homem se irrita. E bastante pistola, ele grita dizendo, vocês não podem dizer as coisas diretamente? De volta à cena principal, Taketo pergunta, Chanting, o que você acha que eles significam? Um objeto tão raro quanto uma pedra abissal e que nos dão com tanta facilidade? E o prota responde, mesmo que seja uma armadilha, devemos aceitá-la sem hesitação. Para você, conseguir uma pedra abissal com a mesma afinidade é extremamente difícil. Aproveite e absorva rapidamente. Em seguida Taketo consome a pedra abissal e arregala os olhos. E um raio de luz sai do seu peito. E toda a sala é iluminada. E o brilho enfraquece lentamente. E bastante feliz ele diz, Chanting, ganhamos muito. Originalmente, minha habilidade Olho de Águia tinha um alcance de 2000 metros e agora aumentou para 3000 metros. Além disso, uma nova habilidade apareceu. Ele continua falando que, o Eagle evoluído terá uma capacidade de bloqueio única. Enquanto o alvo estiver num raio de 500 metros, não importa onde esteja escondido, poderei vê-lo claramente. De acordo com a descrição da habilidade, nem mesmo os obstáculos serão capazes de bloquear minha visão. Ele declara dizendo, combinado com minha arma, qualquer coisa dentro do meu campo de visão será atingida com 100% de precisão. Chanting, sou invencível. E o protagonista impressionado comenta dizendo, quão poderosa é esta segunda habilidade. De repente Taketo suspirando, diz, se eu soubesse, teria aceitado sua comissão. Se você também obtiver uma pedra do submundo como a minha, poderá desenvolver habilidades ainda mais poderosas. Em seus pensamentos, o protagonista pensa, minha alma solitária pode absorver todos os tipos de pedras abissais. Mas é melhor não te contar, não quero te desanimar. De repente, Taketo sério fala, o grupo 12 estrelas não vai desistir desse abismo, certo? Devemos avisar Kiji-Yuan? E o protagonista responde, você realmente acha que um monstro como o Kiji-Yuan precisa de um aviso nosso?
Taketo atordoado fala, você está certo, enfrentar tal monstro não trará nenhum benefício ao grupo das 12 estrelas. O prota pondera que recrutar Kijiuan agora parece impossível. E quanto ao escorpião? Esqueça. Mukil? Poderia ser uma boa opção, mas o seu contexto é muito forte e também está ligado ao Estado, por isso não parece realista. Ele continua ponderando que, nos romances, quem mais poderia ser recrutado rapidamente? Pense bem. De repente o prota percebe algo. E ele diz alto, como eu poderia esquecer aquele cara? Taketo surpreso, pergunta, Chanting, você está louco? Bastante feliz ele responde, sim, estou louco, como pude esquecer algo tão importante? Ele se lembra que, esse personagem quase não é citado na história, sua presença é quase inexistente, ele nem tem nome. Mas sua habilidade é incrivelmente poderosa, tão poderosa que quem herda seu poder mais tarde se torna membro do grupo das 12 estrelas. O prota se lembra que, quem herdou o poder disse que o obteve na sexta zona, que antes era a cidade F, Centro de Ajuda para Crianças com Deficiência Hope. E mais de uma vez lembrou com saudade de um local da cidade F chamado Centro de Atendimento à Criança Deficiente. Ele continua refletindo que, se conseguirmos encontrá-lo e convencê-lo a se juntar a nós, ele será um ótimo complemento para nossa equipe. Mas não sei se ele já obteve esse poder. Em seguida ele puxa o amigo, enquanto reflete que, não importa, vamos ver. Vamos, temos que ir a algum lugar. Taketo em espanto questiona, ei, para onde estamos indo? Taketo pergunta, Chanting, o que estamos fazendo aqui? O prota responde, não tenho certeza, espero que não seja em vão. Eles adentram no local, e um homem os encara. O homem bastante amigável, fala, olá, com licença, o que te traz aqui? O prota cumprimentando o homem, responde, ouvimos dizer que há uma instituição de caridade aqui que cuida de crianças e queríamos apenas fazer um investimento, então viemos ver. O homem bastante alegre, fala, ah, claro. Bem-vindo, entre. Deixe-me apresentar-me, sou Ju Fei, o diretor desta instituição de caridade. Ele continua falando que, este não é um bom lugar para conversar, venha, vamos entrar e conversar lá dentro. De repente eles viram, e alguém grita dizendo, Ju Fei, já faz um mês, é hora de pagar a dívida. E um baderneiro os adentra no local. Ju Fei, muito constrangido diz, sinto muito, deixe-me abordar esse assunto primeiro. Ele se aproxima do grupo de baderneiros, e fala, Senhor Zan, por favor, me dê mais alguns dias. Minha instituição de caridade definitivamente receberá o investimento. O líder zombeteiramente diz, há um mês você disse a mesma coisa. Ju Fei responde, implorando, por favor, acredite em mim mais uma vez. Em seguida ele dá um tapa na cara do Ju Fei e grita dizendo, confio em você, ah. Que bobagem. Ju Fei, hoje quero 1.500.000 com juros. Ou você me dá o dinheiro ou esta propriedade será seu pagamento. Ju Fei irritado, pondera um pouco. Em seguida ele diz, confie em mim mais uma vez. O homem zombeteiramente diz, chega, esta propriedade está numa localização tão boa, com montanhas e rios à sua volta, que seria perfeita para um pequeno hotel de férias. Não continue falando. A partir de hoje, esta propriedade é minha. Em seguida ele diz, aqui, tire todas essas crianças deficientes daqui. Ju Fei bastante pistola, retruca dizendo, Senhor Zan, isso é demais. Taketo preocupado pergunta, o que fazemos? Vamos ajudá-los? Em seguida o líder ordena os lacaios a agir rápido. Ju Fei grita em desespero implorando, eu disse a você que vou pagar. Senhor Zan, não seja tão cruel. O homem sorrindo maliciosamente, diz, desde o início, eu nem esperava que você pudesse pagar. Hoje mantenho esta propriedade. Ele continua falando, e aquelas pessoas com deficiência. Caramba, elas já me cansaram, tudo deformado e desagradável, arruinando minha sorte. Ju Fei, ouvindo isso fica ligeiramente irritado. Enquanto isso, Taketo sem entender nada, olha para o prota. O protagonista apenas sorri.
O homem arrombado questiona: você se atreve a me desafiar? De repente Zhu Fei fica muito pistola. Em seguida ele ativa a sua habilidade. E uma criatura demoníaca aparece. E o homem perde toda a arrogância e pira de vez. O subordinado preocupado pergunta: chefe, o que há de errado com você? Em seguida ele grita dizendo: o chefe desmaiou. Rápido, leve-o para o hospital. Dentro da residência, Zhu Fei fala: desculpe, sinto muito que você tenha visto isso. Primeiro, beba um pouco de água. E o protagonista sem rodeios fala: há quanto tempo você adquiriu essa habilidade? O homem suando muito, responde: do que você está falando? Eu não entendo. O prota fala: Zhu Fei, o mundo já mudou. Tenho certeza que você sabe disso melhor do que ninguém. Ele continua falando que nosso mundo se tornou o playground das criaturas. O prota se aproxima dele e explica que, em breve, a estrutura do mundo mudará radicalmente. As leis e regras que conhecemos irão desmoronar. Ele continua falando: você tem uma habilidade muito poderosa. Tenho certeza que você sabe disso melhor do que ninguém. Ele continua falando que nosso mundo se tornou o playground das criaturas. O prota se aproxima dele e explica que, em breve, a estrutura do mundo mudará radicalmente. As leis e regras que conhecemos irão desmoronar. Ele continua falando: você tem uma habilidade muito poderosa. Talvez você pense que com isso poderá proteger seu orfanato e essas crianças. Mas... e bastante sério, fala: te digo com certeza. Isso não é possível. Vendo seu olhar desconfiado, o prota diz: você não precisa duvidar disso. O poder de uma única pessoa é limitado. Ele continua explicando que, com mais pessoas ganhando habilidades e criaturas sombrias ficando mais fortes, ponto só com a sua força, você não será capaz de proteger essas crianças ou o seu orfanato. Zhu Fei, irritado, retruca questionando: o que você realmente quer dizer? Qual é o seu propósito de vir aqui? O prota, sorrindo, responde: olá, permita-me apresentar-me formalmente. Eu sou Chan Xing e este é meu bom amigo, Shen Yu. E amigo assente acenando. O prota, com o olhar penetrante, explica que hoje viemos porque queremos que você se junte a nós, que se torne um de nós. Zhu Fei, intrigado, pergunta: você faz parte de alguma agência governamental? E o protagonista responde, dizendo: não pertencemos a nenhuma organização oficial. Você pode pensar em nós como um pequeno grupo de mercenários. Zhu Fei, ouvindo isso, questiona: mercenários? Então, juntar-se a você significaria enfrentar perigos constantes, certo? Pode até colocar crianças em risco. O prota responde, dizendo: é assim que é. Em seguida ele diz: então eu não posso. O prota explica, dizendo: juntar-se a nós pode envolver mais perigo, mas em troca você receberá mais proteção e recursos. Ele continua falando: Zhu Fei, você já se perguntou o que acontecerá quando as leis forem completamente violadas? Quando usuários de habilidades estão em todos os lugares. E muito sério, ele questiona: o que você fará então? Ele continua falando: por exemplo, quando você enfrentou o chefe Zan antes, agora você pode lidar com ele facilmente com suas habilidades, mas por quanto tempo você consegue manter isso? Zhu Fei dá um passo para trás instintivamente. E ele fica atordoado. E o protagonista, bastante sério, declara dizendo: se você realmente quer proteger essas crianças, junte-se a mim. Eu prometo a vocês, enquanto eu estiver vivo, eu os protegerei. O homem, suando muito, responde: deixe-me pensar nisso. E o protagonista fala: sem pressa, tire um tempo para considerar. Fora da residência. O amigo mostra a sua aprovação e diz: não é ruim falar. Mas Chan Xing, qual é exatamente a capacidade de Zhu Fei? O prota, com um tom calmo, responde que sua habilidade é uma das mais assustadoras, chamada Pesadelo. O amigo, surpreso, pergunta: pesadelo? E com ar sinistro, o prota responde: sim, Pesadelo é uma habilidade muito especial que pode arrastar alguém para um mundo de sonho criado pelo usuário através de direto. De repente ele demonstra.
E explica que, à medida que o usuário se torna mais forte, a construção do mundo dos sonhos também se torna mais forte. E qualquer dano sofrido no mundo dos sonhos será refletido diretamente no corpo original. Então, não mexa com ele se não for necessário. O amigo espantado questiona: essa habilidade não é invencível? O prota, com olhar sombrio, responde que pesadelo pode ser considerado uma das habilidades mais fortes, mas tem uma grande falha. Em seguida ele diz: o usuário do pesadelo deve fazer contato visual direto com o alvo para acionar a habilidade. Ele continua explicando que, não só isso, se a força mental do oponente superar a do usuário, isso pode até causar uma reação. O amigo, ouvindo isso, comenta que, então, essa habilidade é poderosa, mas também apresenta grandes riscos. Se for usado mal, pode ser um problema grave. De repente o seu celular toca. Ele atende a ligação. E bastante feliz ele responde: tão cedo? Isso é ótimo. Em seguida ele diz alto: nossa base secreta está pronta. E o protagonista, que é mais rápido do que esperávamos. De repente Ju-Fei se aproxima deles, e o prota fala: parece que você tomou sua decisão. E bastante decidido, ele responde: eu juntarei. Você está certo. O mundo mudou, e eu sozinho não posso proteger as crianças. Tenho que depositar minha esperança em você. E estendendo a mão, o protagonista responde: eu cumprirei minha promessa para você. E eles fecham um acordo. E o prota, ponderando, fala: como deveria ser chamado? E ele sorri. Em seguida ele diz: vamos chamá-lo de Enflorescer. Um tempo depois, nas montanhas, o loirinho dirige com tranquilidade. Enquanto isso, as crianças empolgadas perguntam sobre como será a sua nova casa. E o homem, sorrindo amavelmente, responde: espera mais um pouco, estamos quase lá. E finalmente o carro para. Ju-Fei pergunta se já chegaram. E perto havia uma enorme e bela mansão. Os heróis observam fixamente. Em seguida o loirinho fala: uau, essa é a nossa base. E as crianças empolgadas se preparam lá. De repente um homem de meia idade se aproxima deles. E o homem, suando muito, fala: então, você está aqui. O loirinho responde dizendo: segundo o tio, você fez um ótimo trabalho. E com um ar ameaçador ele diz: mas lembre-se, isto deve ser mantido em segredo. O capitão não é uma boa pessoa. Ele continua falando: segundo o tio, por que você está suando tanto? Você está ficando velho, cuide-se. Você parece tão exato. Olhando para o homem bastante nervoso, o prota percebe algo e diz alto: todos, parem. Ju-Fei, preocupado, pergunta: Chan-Ching, o que há de errado? O amigo também pergunta: Chan-Ching, o que há de errado? Com um olhar penetrante o protagonista diz: você não vai falar algo? Em seguida o homem pira, e grita dizendo: HL, fui forçado. Não é minha culpa. Eles vieram aqui por conta própria. Ouvindo isso os rapazes entram em posição. E ouvem passos. Alguém abre a porta, em seguida eles olham fixamente. E alguém se aproxima deles. De repente a Rosinha acena e diz: surpresa. Ela continua falando: assim como eu pensava, você queria todo esse dinheiro para começar seu próprio grupo mercenário. A localização da sua base não é ruim. Me deu muito esforço para encontrá-la. E o prota responde, dizendo: Mukeiyu, não faça isso da próxima vez. Assustando pessoas assim pode matar alguém. A Rosinha, emburrada, retruca dizendo: você está começando seu próprio grupo de mercenários e ainda se assustou com os outros. O amigo bufa dizendo: Mukeiyu, eu quase atirei em você agora mesmo. A Rosinha, empolgada, questiona: ele é seu novo membro? E o protagonista responde: deixe-me apresentá-lo. Este é Ju-Fei. Ela é Mukeiyu. Sorrindo, ela comenta: nada mal, nosso grupo mercenário agora tem 4 membros. E o prota fica ligeiramente surpreso. Em seguida ela diz: o que você está fazendo aí? Vamos conversar lá dentro.
Taqueto pistola, pergunta o que tá acontecendo. E o protagonista atordoado responde que nem ele tem ideia disso. Dentro da residência, Junfei fala, não corra por aí, não corra por aí. Devagar, a Rosinha fala, siga-me, deixe-me mostrar nossa sala de operações. Momento seguinte. Eles chegam no seu destino. Shen Yu, impressionado, diz, oh meu Deus. Meu segundo tio fez isso? A Rosinha fala, o que você está pensando? Eu arranquei isso. Considere isso como um empréstimo, você terá que me pagar de volta depois. E o protagonista sério pergunta, Mukei-Yu, do que se trata tudo isso? Ela responde, dizendo, eu pensei nisso. Seguir as regras da família não é divertido e é muito restritivo. Então eu decidi me juntar a você. Em seguida ela declara dizendo, não se preocupe, de agora em diante, todas as despesas e munições são por minha conta. Eu cobrirei tudo.